Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Chegamos à terça-feira, no qual tem como título Espírito volte a Deus, e ali eu utilizo o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, que é o nosso texto base, onde fala ali do processo que Deus criou o homem, fez o boneco de barro, soprou em sua narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E também Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Eclesiastes tem outros textos que também iremos estudar, que ele fala sobre a morte, mas nessa passagem aí, até o título é a velhice. Então ali Salomão começa a descrever o processo que leva a pessoa até a morte, onde no versículo 7, que tem mais ali a importância para nós no estudo de hoje, no qual ele fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então alguns se prendem nessa palavra aí, espírito, mas você vê que quando faz a comparação com Gênesis 2:7, a gente entende que esse espírito é o mesmo que fôlego. Como eu citei a vocês, a gente está fazendo um comentário da lição também de jovens, e a lição de jovens faz uma análise da palavra fôlego, da palavra espírito e alma. Alma, que até é a palavra que mais se repete. No Antigo Testamento tinha em hebraico a expressão, e no Novo Testamento há também essa expressão no qual se usa mais como alma, mas se refere ao aspecto, em alguns momentos, à mente, ao ser humano como um todo e principalmente como uma pessoa. Então a gente precisa ter essa análise de palavras também, é importante para a gente compreender. Entretanto, em nenhum momento esse espírito aí que fala que volta a Deus era como se fosse algo à parte do corpo. A gente sempre tem que estar atento a esse aspecto para que não fale algo que não é bíblico e assim suja, como na verdade já existe essa teoria da imortalidade da alma, onde no qual a Bíblia não dá textos base para isso. No qual a Bíblia, quando fala aí que volta, é apenas o fôlego de vida, que foi Deus que o deu, assim como vimos em Gênesis. Quando a gente olha então a lição, ela até diz assim, devemos ter em mente que Eclesiastes 12:7 descreve o processo da morte de todo ser humano e o faz sem distinguir entre justos e ímpios. Então, se é o processo natural que ocorre, se for assim, ímpios e justos estão indo para o céu. Porque se o espírito volta para Deus fosse uma pessoa, todo mundo que morreu iria para o céu. Então você vê que esse sentido já não está certo por essa concepção. Então nós acreditamos que haverá ressurreição dos justos e dos ímpios. Então todos esperarão aonde? Debaixo da terra. A lição de jovem até de hoje diz assim, e esperam em um lugar profundo, né? Porque é 7 palmos abaixo. Então a gente precisa entender sobre isso e compreender de forma correta. A morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo, como afirma o salmista no Salmo 104, verso 29, que diz: se escondes o rosto, eles se perturbam, e se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Então a pessoa morreu, ela vai para onde? O pó da terra. E ali não há mais projeto nem planos, como você pode olhar em Eclesiastes 9:10, que diz que a morte ali, a pessoa não há mais projeto nem plano algum. Então, queridos, sigo assim diz o Senhor, não o achismo e nem invenção. Precisamos compreender de maneira correta a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos ajude a entender a Tua vontade, a Tua palavra, e nos firmar neste conhecimento no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça do nosso devocional, participe conosco, curta e comente e compartilhe. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.